easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e hoje, olha, eu acho que eu digo isso sempre, mas hoje definitivamente temos um programa especial. A gente vai falar muito do Divisional Round, né, a segunda semana dos playoffs, só tem jogão. E também a gente tem entrevista de todos os principais personagens. Você vai ouvir o Peyton Manning, Tom Brady, Big Ben, Russell Wilson, Michael Oher, sim, ele mesmo do filme Um Sonho Impossível e muito mais. A gente vai falar também dos últimos técnicos contratados. Vários times fecharam com seus novos head coaches. Mas antes de começar, eu tenho que dar boas-vindas aqui aos meus companheiros, começando pelo Frederico Maritan. Tudo bem, Fred? Tudo ótimo, Gabriel. Acho que 7 é o número, né? Só temos mais 7 jogos nessa temporada, então a gente tem que aproveitar bastante, porque a NFL vai fazer muita falta nesse longo período sem ela. Nem lembra, Fred. E aqui conosco também está o Vitor dos Santos. E aí, Vitor, animado para esse final de semana? E aí, Gabriel, e aí, Fred? Bem animado para esse final de semana. Só jogão, grandes defesas nesses playoffs e vamos com tudo agora. Bem, antes de falarmos dos playoffs, a gente tem que falar das notícias que rolaram nos últimos dias. 4 times definiram seus head coaches. Nós vamos passar um por um. Vamos começar pelos Giants, que anunciou a promoção do coordenador ofensivo Ben McAdoo, que para mim acho que foi a melhor escolha. Eu particularmente não teria mandado embora o Tom Coughlin. Eu acho que qualquer pessoa que acompanhou os Giants nos últimos anos sabe que o time vem draftando muito mal. Se eu não me engano, nos últimos 5 drafts, 5 ou 6, só foram draftados 2 Pro Bowlers, né, pelos Giants, sendo que um é o Jason Pierre-Paul, que a gente sabe todos os problemas que ele teve, o outro foi o Odell Beckham. Acho que o problema principal é o elenco. Eu acho que o Ben McAdoo, ele tem esse lado positivo de manter o que vinha sendo feito de bom no ataque, né, que ele se deu muito bem com o Eli Manning, né, criou um ataque muito bom ali, trazendo ali os princípios da West Coast Offense, que veio lá junto com o Green Bay Packers. E ao que tudo indica, ele vai contratar o Joe Philbin como coordenador ofensivo, né? Também trabalhou com ele lá no Green Bay Packers. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Mas eu acho que dá certo, só que o principal problema dos Giants, como eu falei, é o elenco muito fraco. Eu acho que é uma decisão certa manter o Steve Spagnuolo como coordenador defensivo. Eu acho que, na medida do possível, com o péssimo elenco que os Giants têm, ele fez o melhor que dava para ser feito. O Giants precisa... Não é só um draft que o Giants precisa ir bem. São mais de 1, 2, 3 para encher ali a defesa de bons jogadores. Em todos os setores precisa de reforços. Então acho que eu gosto de promover um cara de dentro que não vai trazer não vai quebrar ali a evolução do ataque, mas ao mesmo tempo acho que os Giants precisam de muito trabalho aí fora das 4 linhas. E o outro técnico que foi contratado, né, foi o primeiro desses até a ser anunciado, o Hugh Jackson, do Cleveland Browns. O Cleveland Browns, que mais uma vez está em transição, muitas mudanças ali na diretoria. Parece que os Browns sempre estão se reformulando, né? Será que o Hugh Jackson vai ser o cara que vai conseguir ter sucesso em Cleveland, Fred? Bom, veremos, né? Tá bem posicionado no draft, né? Com a segunda escolha. O problema é que essa eterna transição que a Cleveland passa, né? Desde há várias e várias décadas, uma equipe sempre em reconstrução, sempre bem posicionada nos drafts, mas não consegue evoluir. Eu fico impressionado com essa incapacidade de chegar a algum lugar com esse elenco dos Browns. Os Browns também é um time fraco, um time com muito poucos jogadores talentosos. Nossa, a gente conta nos dedos os talentos que a gente tem lá. Pegou um treinador muito bom, que fez talvez um dos melhores assistentes esse ano na NFL, um trabalho sensacional que ele fez com o Andy Dalton, com aquele ataque dos Bengals, um ataque que eu gostava muito de ver, com várias chamadas curiosas, agressivas. Ele arriscava bastante, conseguiu, com o quarterback reserva, fazer um ótimo jogo por muito pouco não avançar nos playoffs. Então foi uma escolha muito boa para os Browns. O problema é claro, os Browns, né, com a sua eterna incompetência, e também jogam numa divisão que é, para mim, a mais forte da NFL. Então, eu acho que se já dobrar o número de vitórias pro próximo ano, acho que já é um avanço muito grande, porque vai ter muito trabalho lá em Cleveland. Eu acho que é muito capaz também do Hugh Jackson, de repente, daqui a 2 anos, ter 2 temporadas fracas e ser demitido. E é difícil colocar a culpa na conta dele, né? Porque a gente sabe a situação que ele está indo, que é muito complicada, né? A gente sabe que
o cara que manda lá no elenco é um cara que nem tem formação como jogador de futebol americano, como treinador ou como scout, né? Era o cara que trabalhava no setor jurídico até do Cleveland Browns. Me lembra muito o advogado do Fluminense que ficou famoso quando conseguiu livrar o Fluminense do rebaixamento e depois foi nomeado como vice-presidente de futebol, né? Então você vê que é um cara que não tem muito a ver com o futebol americano e ele que vai definir o futuro desse elenco. Vai ter lá o Paul DePodesta, né, que o cara do Moneyball, né, um dos caras do Moneyball que veio do beisebol. É uma situação complicada, eu acho que o Cleveland Browns tá arriscando nesses nomes, né, porque eu acho que o Hugh Jackson era um dos principais candidatos, e até acho que a torcida dos Browns tem que ficar feliz porque nas últimas vezes que procurou um head coach, que é mais frequente do que se deve, né, porque acho que o Cleveland Browns troca muito, os Browns acabaram tendo sempre que ficar com a terceira, segunda opção ali deles. Dessa vez não, conseguiram o primeiro candidato deles, o que eles queriam mesmo, que é o Hugh Jackson, que era desejado por muitas equipes. Então vamos ver, né? Como o Fred falou, foi um assistente talentosíssimo. Ele até teve um bom começo de carreira como head coach lá no Oakland Raiders. Terminou 8-8, trouxe o Carson Palmer, né? Que a gente sabe que talvez o Oakland Raiders foi um pouco precipitado em se livrar dele depois da troca. E ele foi demitido porque chegou um novo GM no Oakland Raiders que queria trazer o próprio técnico. Então não foi bem um fracasso. Então acho que é uma boa escolha do Cleveland Browns e tomara que dê certo, né? Acho que também, como o Fred falou, é uma divisão muito difícil de ter sucesso, muito difícil de ir aos playoffs, porque a gente tem 2 times de playoffs atualmente. E a gente sabe que o Baltimore Ravens não vai ficar embaixo por muito tempo. Ao que tudo indica, o que a gente já conhece, acompanha do Baltimore Ravens, uma das melhores organizações da NFL, tem tudo para voltar a brigar para playoffs já nessa próxima temporada. Então, Cleveland Browns é importante se concentrar em evoluir, não tanto olhar no número de vitórias, número de derrotas. Tem que evoluir em campo, trazer jogadores de talento para o seu elenco. Vamos avançar agora. O Chip Kelly foi contratado pelo 49ers. Vitor, o 49ers se livrou do Jim Harbaugh, né, um treinador muito talentoso quando o assunto é administrar o ataque, e um cara de um gênio muito forte, né, até que levou ele a bater de frente com o Trent Baalke, né, o GM do 49ers, que como a gente sabe é um dos GMs aí que mais mandam na NFL. E agora eles contratam o Chip Kelly, que tem basicamente o mesmo perfil. Será que foi a melhor ideia trazer um cara com esse mesmo perfil? O 49ers ficou numa situação muito difícil, né? Eles que foram um dos últimos times a definir um head coach. A verdade é que eles não conseguiram trazer os principais nomes, né? Eles estiveram próximos do Hugh Jackson, mas não conseguiram um acordo. Eles entrevistaram o Tom Coughlin também e acabaram com o Chip Kelly, que era um cara que estava desesperado para continuar na NFL, né? Essa é a verdade, né? E acho que nesse caso juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque o 49ers está procurando nome e parece que o final ficou entre o Chip Kelly e o Mike Shanahan. E o Chip Kelly estava desesperado para ficar na NFL. Então, eu como um fã da NFL, acho legal ver o Chip Kelly ainda presente na liga, porque ele é um cara inovador. E acho que a liga é melhor mesmo com ele sendo tanto negativo quanto positivamente, né? Então, É mais animada, né? com certeza, né? E sobre as personalidades fortes, né? Eu acho que o 49ers nesse caso ficou sem escolha, né? Então ele teve que atacar o Chip Kelly e até vai ser interessante ver o que ele vai fazer com o Colin Kaepernick. É verdade, o Colin Kaepernick, que muitos especialistas apostam que ganhou uma sobrevida lá em São Francisco com o Chip Kelly, né? A gente sabe que o Chip Kelly tem esse esquema de jogo. Eu acho que o esquema de jogo do Chip Kelly, a gente sabe que é muito baseado no passo rápido, na corrida, nas corridas, né? Um jogo bem criativo, mas por mais que o Chip Kelly negasse quando ele tinha o Nick Foles e o Sam Bradford, que são 2 quarterbacks que não correm com a bola, eu acho que esse esquema perde um pouco da dimensão que é a corrida com o quarterback, né? Porque você com o Sam Bradford e com o Nick Foles. E agora com o Colin Kaepernick, eu acho que pela primeira vez na NFL, tirando aquele comecinho dele com o Michael Vick, que acabou não dando certo, acho que pela primeira vez ele vai ter um quarterback capaz de explorar esse esquema, essa parte, né? Porque você ajuda muito o jogo corrido tendo esse risco do quarterback correr com a bola, né? Então, acho que o principal, o que a gente tem que ver do Colin Kaepernick, se ele vai se adaptar a esse esquema de passes curtos, que ele tem que ser um pouco mais preciso para botar a bola na mão dos playmakers do 49ers, né? Eu acho que essa pode ser a principal dificuldade dele, né, Vitor? A gente viu até na Filadélfia, né, com o Foles e com o Bradford, que o quarterback tinha que ser bem preciso nesses passes no meio do campo, né, que são passes curtos e rápidos. E vai ser mais um esquema novo pro Colin Kaepernick se adaptar, né? A gente sabia que
existem muitos rumores na liga que o estoque dele no draft caiu por causa que existia muita dúvida se ele poderia entender um esquema da NFL, né? E agora vai chegar um totalmente diferente, mas não sei, acho que nesse momento se existia algum técnico na NFL que estaria disposto a trabalhar com Colin Kaepernick, esse é o Chip Kelly. É verdade, eu aposto que o nome do Colin Kaepernick durante a entrevista surgiu, né? Então acho que parece que o Chip Kelly assinou, né? Ele quer o Colin Kaepernick. Até faltou a gente falar, né, Fred, que o Hugh Jackson parece que uma das condições dele foi a saída do Johnny Manziel, né? Então foi o fim da era Johnny Manziel lá em Cleveland, né, Fred? Verdade, então a gente pode esperar também muitas mudanças, ainda mais com essa segunda escolha de draft, então acho que o Manziel vai ter que procurar uma nova casa. E avançando aqui pro próximo time, né, o Dirk Koetter, né, foi promovido pelo Tampa Bay Buccaneers. Essa é uma confirmação do que a gente já esperava, né, Fred, que os Bucks mandariam embora o Love Smith para promover mesmo o Dirk Koetter, né, coordenador ofensivo. Ele fez um trabalho muito bom com o James Winston, mas eu acho que isso não é suficiente para melhorar o time, que ainda tem muitos problemas, principalmente na defesa, né? É um caso bem parecido com esse do Giants, né? A solução caseira, né? Promover o coordenador ofensivo a head coach, muito parecido, né, com o que aconteceu em Nova York. Então, os Bucks fizeram o esperado mesmo, porque o Love Smith, para mim, foi uma grande decepção. Eu esperava muito mais dele, principalmente na parte defensiva. Ele que teve um ótimo trabalho com o Chicago Bears, que levou, inclusive, para o Super Bowl, teve ótimas temporadas com uma defesa muito forte, mas em Tampa ele não teve sucesso. O Tampa acertou muito trazer o James Winston na primeira rodada, também com a primeira escolha de draft, ficou difícil errar. Já tem um ataque formado, né, com o Doug Martin, longe das lesões, já fez um ano excelente. Mais o Mike Evans de wide receiver, então as bases já estão formadas lá em Tampa. Agora a defesa que precisa trabalhar demais, uma defesa muito fraca mesmo, tem que melhorar muito pro próximo ano, e tem talento, tem alguns jogadores muito bons com os Buccaneers, mas o problema é que tem muito a ser feito. Ainda mais uma divisão jogando com o Carolina Panthers, que está tão dominante nesses últimos anos, vencendo. Então tem muito trabalho agora lá para o Dirk Koetter. É verdade, e como o Fred falou, acho que ele tocou num ponto interessante. O Buccaneers realmente tem muito talento nessa defesa, né? Tem um Gerald McCoy, que é um dos melhores defensive tackles. No ataque tem muitos jogadores de talento também. Tem o próprio James Winston, Mike Evans, o Vincent Jackson, um bom recebedor número 2 nessa altura da carreira dele. E tem um corpo de linebackers muito bom. Tem o Lavonte David, tem o rookie também, né, que agora me fugiu o nome. Isso daí, Vitor. Eu lembro que no outro programa o Vitor também me lembrou esse nome, que eu esqueci, que é um nome bem complicado de lembrar. Enfim, a linha ofensiva melhorou, então acho que até pensando no Dirk Koetter, acho que é uma boa situação para ele. Mas vamos avançar aí para, acho que é a última contratação, a gente colocou mais ou menos ali, tentou colocar mais ou menos em ordem cronológica, acho que eu acabei colocando o Chip Kelly um pouco mais na frente. Do Philadelphia Eagles, né, que não pode anunciar oficialmente, não era o nome que a gente esperava, né, a gente falava muito em Adam Gase, Tom Coughlin, Ben McAdoo, e o Philadelphia Eagles parece que vai contratar o Doug Peterson, né, o coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs. E parece, né, Vitor, que os Eagles aí ficaram um cara que talvez fosse a terceiro ou quarto nome só nessa lista, né? A impressão que ficou foi essa, né? Porque eles tentaram o Tom Coughlin, entrevistaram o Adam Gase lá no início, eles tentaram o Ben McAdoo também, e agora fecharam com o Peterson, né? A gente nunca sabe exatamente como que é o processo de escolha de um head coach, né, na NFL. A gente não tem todas as informações, mas a verdade é que o Peterson é uma figura conhecida na Filadélfia. Ele jogou como quarterback lá na Filadélfia, era reserva do Donovan McNabb. Ele trabalhou 4 anos, se não me engano, 4 ou 5 anos na Filadélfia antes de assumir o posto de coordenador ofensivo lá no Chiefs. E é um cara querido lá, todo mundo que já trabalhou com ele, já esteve ao redor dele, elogia o cara. Então, eu acho que esse até é um fator importante, né? Porque a gente viu como que a relação entre o Chip Kelly e o Jeffrey Lurie, o dono da franquia, terminou. Eu acho que ele queria, o Jeffrey Lurie queria um treinador que fosse fácil de relacionar, né? Então, ele conseguiu um nome que agradasse todo mundo. É muito interessante como o Philadelphia Eagles, há 4 anos atrás, mandou embora o Andy Reid, né? Andy Reid
que acho que não conquistou nenhum título, mas chegou a um Super Bowl, levava o Philadelphia Eagles regularmente aos playoffs. E nesses 4 anos, tudo que o Andy Reid construiu desmoronou. E agora você traz de volta um cara que era assistente do Andy Reid, né? O cara que fez um bom trabalho com o ataque do Kansas City Chiefs, né? A gente sabe que sem o Jamal Charles, que é o melhor jogador daquele ataque, esse time melhorou até. Então, eu acho que assim, eu gostaria de saber como é que vai ser essa dinâmica do cara chegar num lugar que ele sabe que não era a primeira, de repente não era nem a segunda, nem a terceira escolha, né? E logo de cara, acho que assim que a temporada do Kansas City Chiefs acabar, que ele não pode ser anunciado antes, a primeira grande decisão que ele vai ter que ser parte vai ser o Sam Bradford, né, Vitor? Ele vai ter que lidar com essa situação, além do DeMarco Murray, mas esse também acho que pelo salário ele fica. É isso, é uma grande dúvida, né? Porque a primeira experiência dele como head coach e até o sucesso que ele teve lá em Kansas City, a gente tem que questionar também se não foi mais por conta do Andy Reid, né? Então, agora é só esperar pra ver, né? Eu acho que todos esses caras que são coordenadores e viram head coach, acho que dá sempre pra fazer essa ressalva, né? A gente acho que nunca vai ser. O cara ser um coordenador não significa. Um bom coordenador não significa que ele vai ser um bom head coach, nem vice-versa. Tem caras que são head coaches melhores do que foram coordenadores. Eu diria, por exemplo, o Jay Gruden, eu acho que ele tá fazendo um trabalho muito melhor como head coach do que como coordenador ofensivo que ele fazia lá em Cincinnati. Mas só o tempo vai dizer, né, se vai dar certo ou não. Até recomendo vocês que estão escutando nosso programa, a gente fez uma coluna na noite da quinta-feira, a gente deu nossos palpites aí de quem a gente achava que iam os caras mais prováveis a ter sucesso e os mais prováveis a fracassarem. Lembrando aqui rapidamente, eu escolhi o Dirk Cutter como eu acho que vai ser o que vai ter mais sucesso e coloquei o Chip Kelly como que eu acho que mais capaz de fracassar. O Vitor, ao contrário de mim, achou que o Dirk Cutter é o cara que tem mais chance de dar errado e o Adam Gase de dar maior chance de dar certo, né? O Adam Gase do Miami Dolphins, a gente já falou no outro podcast, por isso que a gente não tá falando. E recomendo você dar uma lida lá, tem também a escolha do Zé, então. Mas acho que a gente tem que passar pelo prato principal desse podcast logo, que é os playoffs. A gente vai começar um pouco diferente, vai começar ao contrário. Vamos começar falando dos jogos de domingo. E começar, acho que o grande jogo desse playoffs, Seattle Seahawks e Carolina Panthers. Tem tudo para ser um jogão. Foi um jogão na temporada regular, um dos melhores jogos da temporada regular. Esses dois times se enfrentaram nos playoffs da última temporada. Uma situação bem diferente. E eu acho que vou começar pelas entrevistas. Vou começar pela entrevista do Michael Oher, que é ele mesmo, né, o cara do filme Um Sonho Impossível, né, The Blind Side, lá com a Sandra Bullock. E vamos ouvir o que ele disse. We played the Seattle early in the year, so kind of a little bit about them from there. But watching them, play, Minnesota, it's going to be a good game. They play hard on defense and they're a good group, so we're going to have to get after it. Ele lembrou que os Panthers já jogaram contra os Seahawks na temporada regular, então ele já sabe um pouco do time. Foi bom poder assistir o jogo deles contra os Vikings. E terminou dizendo que os Seahawks têm uma defesa muito dura e esforçada. Entrevista protocolar do Michael Oher, né? Aquele papo de jogador mesmo. E eu vi uma coisa, um dos analistas do site da NFL, Greg Rosenthal, ele citou um negócio que eu achei bem interessante. Esse Russell Wilson contra Cam Newton pode ser o Tom Brady contra Peyton Manning da primeira década dos anos 2000, né, dos últimos 15 anos, mais ou menos, que eles se enfrentavam muitas vezes. E os Panthers e os Seahawks vêm se enfrentando muito, e são dois quarterbacks aí. O Russell Wilson, o Cam Newton vai ser o MVP, não tem como discutir isso. O Russell Wilson da segunda metade, talvez se tivesse um prêmio de MVP da segunda metade, seria o Russell Wilson. E é bem interessante isso mesmo, né Vitor? Porque a gente pode estar vendo aí o começo da era Russell Wilson e Cam Newton na NFL, né? O Seahawks já se consolidou como um dos grandes times dessa era, né? Desses últimos 4 anos. Talvez a melhor defesa nesse período, né? De 4 anos da NFL. E são dois quarterbacks novos, né? Bem, eu torço que isso se concretize mesmo, que seja uma rivalidade que dure anos e que se repita várias vezes na pós-temporada, né? E para esse jogo agora, a gente deve encontrar um Seattle Seahawks que deve atacar a secundária do Panthers, né? Que se existe um ponto fraco na defesa do Panthers, é a secundária. São os cornerbacks e os safeties, então
Eu prevejo o Russell Wilson saindo, movendo um pouco do pocket e tentando explorar as bolas longas. E claro, se eles tiverem a volta do Marshawn Lynch também vai ser importantíssimo. O Marshawn Lynch, ele mandou uma mensagem aí lá pro Kenny Maynes, né, da ESPN, Kenny Maynes que também é lá da região de Seattle, e falou que vai jogar, né, ele mandou uma mensagem no estilo Michael Jordan, né, quando voltou à NBA, que ele divulgou uma nota para a imprensa só escrito I'm back, né, estou de volta. E falando de Russell Wilson, a gente tem a entrevista dele, ele tocou num ponto muito interessante, eu queria tocar aí pra gente escutar, vamos ouvir. You know, I think having the foresight and having the experience and having that winning pedigree that we've had so far for 4 years, you know, I think we want to use that. You know, we want to be able to use that as knowledge and experience. But at the same time, it's a new season, it's a new game. You know, and we respect the Carolina Panthers. I mean, Coach Ron Rivera has them coached up extremely, extremely well. Their defense is playing lights out. You know, Cam's leading their offense. They're making a lot of plays. So we know it's a new year, it's a new situation in a tough environment, and we're looking forward to that environment. And we're going to use that as much as we can to try to play our best football. Ele falou que o time precisa usar a experiência que adquiriu nos últimos anos, né? Ele citou o pedigree de campeão, mas que ao mesmo tempo é uma nova temporada, um novo jogo. Falou que respeita muito o Carolina Panthers, o técnico deles, né, o Ron Rivera. Elogiou o ataque do time, a defesa, disse que o Seahawks vai jogar em um ambiente difícil lá no estádio dos Panthers, mas que quer usar isso como motivação para jogar o melhor futebol. Realmente, a gente pensa muito no Seattle Seahawks como um time jovem, até porque tem muitas peças jovens. Tem o Russell Wilson, que é jovem, tem o Doug Baldwin, que é jovem, o Richard Sherman ali, que ainda é um jogador jovem, né, tá no auge da carreira, né. O Will Thomas é jovem, aí o Ken Chancellor é um pouquinho mais velho, o Bob Wagner também é um cara jovem. Enfim, em geral é um time jovem mesmo. Só que um time que nesses últimos anos vem de batalhas duríssimas, então acho que eles não vão passar por nada lá contra os Panthers que eles já não tenham passado, né? Talvez, eu acho que mesmo sendo um jogo do seed número 1 contra o seed número 6, eu acho que é um jogo muito equilibrado, né, Fred? Mesmo com essa campanha excepcional que os Panthers tiveram esse ano, vão enfrentar o atual bicampeão da NFC, então é para se respeitar demais o Seahawks. Eu tô prevendo um jogo bem disputado, aos moldes da temporada regular, né? Tô pra ver ainda o Carolina apenas arriscando mais, vamos ver, acho que agora que a gente vai ver se esse wide receiver mais confiável vai fazer falta, porque vai precisar demais. Eu tô prevendo até uma marcação especial no Greg Olsen, porque é o ponto fraco dessa defesa do Seahawks. Então, é um jogo que eu tô esperando muito, e principalmente dos dois quarterbacks que eu adoro ver, que são dos melhores mesmo, top 5, a gente já pode colocar esses dois jogadores, porque já atingiram um patamar de jogo muito respeitável. Então a gente vai ter aquele confronto muito esperado mesmo. Um ambiente hostilíssimo para os Seahawks lá na Carolina do Norte. E o jogo apertado mesmo. Até os últimos segundos é muita emoção que vai ter. O Fred tocou num ponto bem interessante, que é o Greg Olsen. A gente sabe que facilita para os Seahawks ter um principal alvo bem destacado para se preocupar. Mas, Vitor, a gente viu no primeiro confronto do Seattle Seahawks contra os Panthers o Seahawks ter muita dificuldade contra o Greg Olsen, principalmente nos momentos chaves. E no jogo contra os Vikings também a gente lembra muito do Ken Chancellor sofrendo fumble, forçando o fumble, né, contra o Adrian Peterson. Mas ele na cobertura do Kyle Rudolph em momentos chaves do jogo também foi muito mal, né? Acho que o Ken Chancellor na cobertura do passe tem se mostrado muito vulnerável e com certeza vai ser um ponto de ênfase aí dos dois times, né? Com certeza, né? Eu acho que é um matchup ruim para a defesa do Seahawks contra o ataque do Panthers, porque o Panthers ataca o campo verticalmente, né? O Ken Newton tem um ótimo braço, então ele não tem medo de arriscar. E o Greg Olsen é um desses caras, é um dos alvos preferidos dele. Ele teve um grande jogo, como você falou. Você falou também do Kyle Rudolph no último jogo contra o Vikings, que ele, no último drive da partida, ele conseguiu 2 jogadas, conseguiu explorar, né, o matchup contra o Ken Chancellor. Também teve o jogo contra o Cincinnati Bengals, que o Tyler Eifert também jogou muito bem sobre o Ken Chancellor, então... Foi o jogo dos 3 touchdowns, não foi? Foi. Então, esse é outro ponto de enfoque aí pro ataque do Panthers conseguir explorar e pra defesa do Seahawks parar, né? Mas, falando mais desse ataque do Panthers, é um ataque muito difícil, né? Por mais que ele é um pouco previsível, porque você tem um jogo corrido que você sabe que os caras vão correr sempre com a bola, né? Com o Jonathan Stewart, mas ninguém consegue parar. Então,
Johnson corre forte, termina bem as corridas, corre de forma bem física. Tem um Kenilton também que é difícil separar. E o jogo vai ser definido entre quem levar melhor, entre a secundária do Seahawks contra os receivers e os tight ends do Panthers, né? Então, eu acho que é um pouco difícil pro Seahawks, mas a gente sabe que não dá pra duvidar muito deles, né? Bem, vamos pra hora boa, hora dos palpites. Vou deixar o Fred começar. Acho que os Panthers vencem. Bem, eu acho que, pelas coisas que o Vitor falou, né, eu acho que se tem um time que, claro que vão ter dificuldade contra o Greg Olsen, mas eu acho que se tem um time construído para conseguir parar o jogo corrido do Cam Newton, eu acho que é o Seattle Seahawks, que tem os linebackers muito rápidos, tem o front seven muito bom em geral, né? Então eu acho que o Seattle Seahawks vai conseguir, acho que não dá para chamar de zebra, né, mas vai conseguir essa vitória fora de casa. Vitor? É difícil, né? Eu vou ficar com o Panthers, eu vou dar um pouco de respeito para um time que terminou a temporada regular com recorde 15-1, então eu vou de Panthers. Bem, vamos avançar para o próximo jogo. Pittsburgh Steelers e Denver Broncos, também outro jogo que promete, mas é um jogo que perdeu um pouco de brilho aí pelas lesões. A gente sabe que o Big Ben, acho que mesmo que o Big Ben vá para o jogo, ele não vai estar 100%. E nessa sexta-feira saiu também que o Antonio Brown não vai para o jogo. Eu acho que, tirando a ausência do Big Ben, né, Fred? Acho que a pior ausência possível para os Steelers seria exatamente a ausência do Antonio Brown, né? Tudo conspirando para os Broncos, né? O quarterback, destaque, vai pro jogo no sacrifício, que a gente já tem as informações, a gente já leu bastante e sabe que ele vai no sacrifício mesmo. Sem o melhor wide receiver da NFL, inclusive, então tá tudo conspirando para os Broncos. Então eu fico até um pouco decepcionado mesmo, porque eu queria ver todas as estrelas em campo. A gente tem até a entrevista do Big Ben falando sobre isso, e ele falou que não quer entrar muito se for no sacrifício não. Vamos ouvir o que ele disse. Yeah, it'd be tough. I don't know that I would, like I said, I want to be out there unless I'm going to hurt the team. If you can't throw the ball 25, 30 yards downfield, I think you're hurting your team. So I don't think we put ourselves in that situation. But if we can find, any way possible to get out there, pain medicine, whatever it is, where if I can deal with the pain and make plays and then just have to be in a lot of pain the next day, then I'll deal with it. Ele disse que queria jogar, mas se fosse ele não queria jogar se fosse para prejudicar o time. Ele disse que se ele não puder arremessar a bola a mais de 25, 30 jardas, que ele estaria prejudicando os Steelers. E ele acredita que não vai jogar se esse for o caso, né, se ele estiver muito limitado. Ele disse que se o problema for ter que tomar um remédio para dor e no outro dia ficar muito dolorido, ele aguenta. E a gente sabe que o Big Ben é um cara muito... um cara durão, né, um cara que tem uma tolerância à dor, já jogou no sacrifício várias vezes. Mas eu acho que realmente ele tem razão, né? Porque por mais que seja o Landry Jones ou reserva, acho que se o Big Ben estiver tão limitado ao ponto de não conseguir explorar o jogo, os passes longos, acho que nem valeria a pena, né, Vitor? É uma decisão complicada aí que o Mike Tomlin vai ter, né? O meu palpite é que ele joga, acho que ele vai pro jogo de qualquer jeito. E como você e o Fred falaram, né? A ausência do Brown é um desfalque enorme pro Pittsburgh Steelers. Ele é um... nem precisa falar muito, né? Ele é um dos melhores, se não o melhor wide receiver da liga. E vai ser um desfalque gigantesco para os Steelers. E não se sabe também se o DeAngelo Williams vai jogar, né? Mas até que no quesito jogo corrido, o Toussaint e o Todman foram bem, né? Então acho que, claro que seria sentido que o DeAngelo Williams teve uma ótima temporada, mas acho que não é tão grave quanto no ano passado, quando os Steelers perderam o Le'Veon Bell e não tinha ninguém para substituí-lo. E falando um pouquinho dos Broncos, a gente tem a entrevista do Peyton Manning, que ele falou sobre esse negócio de jogar duas vezes contra o mesmo time. Vamos ouvir o que ele disse. I think anytime you play a team the second time around, whether it's a division game, there's certain things that you're probably going to see again. There's certain things that you're not going to see. There's going to be some new things that you're going to see. Certainly in the playoffs, everything's fair game and, trick plays and new defenses. And so you have to prepare for certain things. And I think being flexible, being ready to adjust is important as well if something different comes your way. Ele disse que sempre quando você joga contra o mesmo time duas vezes, seja na divisão ou nos playoffs, existem coisas que você vai ver de novo e ao mesmo tempo novidades. Disse que tudo vale nos playoffs, como trick plays, novas formações na defesa. E o Peyton terminou dizendo que é importante ser flexível para se algo diferente aparecer no jogo.
O Denver Broncos vai estar com a defesa mais saudável do que no primeiro confronto entre as duas equipes, mas a gente vai ter o Peyton Manning em campo, isso já está definido, até na fala do Big Ben, né, que ele falou que se ele não puder arremessar a bola mais que 25, 30 jardas, ele estaria prejudicando os Steelers, mas parece que esse é exatamente o que a gente vê no Peyton Manning, né, ele não tem mais a capacidade de explorar o jogo, os passes longos, ele nunca foi um quarterback com um braço mais forte, mas mesmo agora, depois que ele voltou da lesão, se recuperou, ele continua, eu fiz o Scout Report da atuação dele contra o San Diego Chargers na última rodada da temporada regular, ele parece o mesmo Peyton Manning do começo do ano de 2015, né? Não tão ruim contra o Kansas City Chiefs, mas ainda muito limitado. Então, acho que se o Broncos vai avançar nesses playoffs, vai chegar no Super Bowl ou vai vencer esse jogo, eu acho que vai ser por causa da defesa. E a defesa aí já vai ter... O Chris Harris tá respirando aliviado, tá agradecendo a todos os deuses, porque o Antonio Brown não vai jogar, né? Porque o Antonio Brown destruiu o Chris Harris Jr. no confronto entre os dois, né, na temporada regular. E a defesa dos Broncos como um todo vai estar mais saudável. Então acho que a grande chave para o Broncos vencer é evitar os erros no ataque. Claro que todo time vai ter chance maior de vencer se evitar os erros no ataque. Mas eu acho que com o Peyton Manning de 2015, você tem que colocar ele em situações assim que não precise realmente forçar o braço e deixar a defesa ganhar o jogo, né, Fred? Com certeza. Eu acho que do lado dos Steelers, se eles tiverem alguma chance de parar esse ataque do Broncos, é fazer o Peyton Manning jogar mais em profundidade, cercar mais, marcar mais pelo meio do campo, mas vai precisar muito disso. Então, os Broncos são favoritos agora, com esse tanto de lesões que os Steelers estão sofrendo. E promessa de muito frio também no domingo, porque Denver, a gente sabe, além da altitude, é um lugar muito frio, então as defesas vão ter que jogar bastante para mesmo. O jogo terrestre do Broncos que é a chave para o jogo para mim. Se o jogo terrestre não funcionar, acho que a vitória vai ficar muito complicada para os Broncos, porque, inclusive nessa temporada, os melhores jogos do Broncos foram quando o jogo terrestre encaixou, com o Peyton Manning e o Brock Osweiler mais como tendo que arriscar pouco, apenas controlando o jogo, e os running backs com a linha ofensiva fazendo a parte suja. Então, eu acho que é aí que passa a chance de vitória dos Broncos. E até entra, eu concordo com o que o Fred falou, e entra um pouco na força dessa defesa dos Steelers, né? Que a gente sabe que tem uma secundária muito fraca, mas tem um front seven bom, né? Tem o Ryan Shazier, teve uma partida espetacular contra o Cincinnati Bengals, né? Foi um dos melhores em campo, se não for o melhor em campo. Então, eu acho que o Pittsburgh Steelers, apesar da defesa não ser espetacular, eu acho que eles têm condições sim de parar o jogo corrido. E aí, eu acho que se esse jogo for pro braço do Peyton Manning decidir esse jogo, os Steelers, mesmo sem Antonio Brown, conseguem vencer. Mas vamos passar para os palpites. O Fred começou da outra vez, agora o Vitor vai dar o primeiro palpite dele. Bem, o meu palpite é o Broncos. Acho que eles, jogando em casa, acho que eles... Até a decisão de começar o Peyton Manning jogando, acho que é até mais interessante, porque ele pode comandar um no-huddle, acho que ele pode ler bem as defesas, e o Steelers sem o Browns vai ser bem difícil. Então, meu palpite é o Broncos. Meu palpite é o Broncos mesmo, e eu concordo com o que o Vitor disse sobre o no-huddle. Eu acho que você, principalmente começando o jogo com o no-huddle, na altitude, eu acho que é interessante você colocar essa defesa um pouco mais cansada. Então eu acho que o Gary Kubiak é um cara que entende muito de ataque. Eu acho que é primordial eles colocarem um bom plano de ataque. A gente sabe que normalmente os times definem as 10, 15 primeiras jogadas antes do jogo começar. Então colocar um bom plano de jogo ali, no-huddle, Peyton Manning fazendo os ajustes na linha de scrimmage, que a gente sabe que ele é mestre nisso. Então acho que esse começo rápido aí para os Broncos é essencial. E eu acompanho o Vitor, meu palpite é o Denver Broncos também. Fred, qual é o seu palpite? Pelas lesões, acho que os Broncos vencem até com certa tranquilidade. Eu acho que sem Antonio Brown é muito complicado, porque o Martavis Bryant até teve um jogo bom contra os Bengals, mas não vinha tão bem. E eu acho que bem complicado aí sem o Antonio Brown, talvez aí um dos melhores jogadores, acho que um dos melhores jogadores da NFL como um todo. Bem, antes de passar para os jogos de sábado, só queria dar uns recados aí para nossos ouvintes que estão escutando a gente pela primeira vez. Primeiro, agradecer por estarem escutando a gente, estarem não perdendo seu tempo, não, mas dando seu tempo para escutar, se informar sobre a NFL. Pedir para vocês aí se inscreverem no nosso canal do YouTube, que em breve vão ter umas novidades aí lá nesse lado do NFL Hoje, no canal do YouTube. E você que tem iPhone, você pode assinar a gente lá no aplicativo podcast
e escutar a gente. Sempre quando sair um podcast novo, você vai ser avisado lá pelo aplicativo, você vai poder baixar e escutar em qualquer lugar. Você pode baixar quando você estiver em casa, na sua internet, e escutar na rua, sem gastar seu 3G. Mesma coisa, pessoal que tem celular que é Android, tem o Stitcher, tem o Podcast Addict, você pode baixar também e escutar em qualquer lugar. É a melhor forma de escutar diretamente no seu celular. E também seguir a gente no Twitter, né? Você pode seguir a gente no @hojeNFL e pode me seguir no Twitter também, o @gmoreiramartins. Me segue lá pra gente bater um papo sobre futebol americano. E se gostou do podcast, avalie a gente lá no aplicativo podcast do iTunes, deixa um comentário pra gente lá no YouTube, e indique pros seus amigos, assim que a gente vai crescer cada vez mais. A gente teve um ano muito bom aí, rapidamente crescemos bastante, mas nunca vai ser o suficiente, a gente sempre vai querer crescer mais. Bem, passados esses recados, vou passar agora para os jogos de sábado, né? O Kansas City Chiefs vai enfrentar o New England Patriots. É um jogo aí que promete. Eu acho que, tirando o Seahawks e Panthers, eu acho que esse jogo do Chiefs e Patriots pode acabar sendo o melhor do fim de semana. E a gente tem a entrevista do Tom Brady. Vamos começar logo, vamos ouvir o que ele disse. You know, it's football. It's kind of what we've been doing all year, so I just think the ramifications to a loss are a lot different. So you really don't have next week to get it right. So we worked pretty hard to get to this point, and we're gonna have our best week. It's a great team we're playing. Ele disse que é apenas futebol americano, que é o que eles vêm fazendo o ano inteiro, e que a diferença é que em playoff não tem outra semana para corrigir os erros. Se você perder agora, você está fora. Ele terminou dizendo que os Patriots trabalharam muito para chegar a esse ponto e precisam fazer o melhor para vencer um bom time do Kansas City Chiefs. E, Vitor, eu acho que a gente viu agora muitos problemas, né, ao redor do New England Patriots nessa semana. Normalmente eles são tão centrados, né? A gente sabe que eles sabem lidar muito bem com os problemas, mas você vê toda a história aí do Chandler Jones, que teria ido para o hospital por causa de drogas sintéticas, né? Acho que maconha sintética. O Bill Belichick apareceu com o olho roxo na coletiva. O Rob Gronkowski pouco treinou. Parece que além do problema no joelho, também está com problema nas costas. Então acho que foi uma semana de descanso aí do Patriots. Acabou fazendo até mal, né? De repente, se os Patriots tivessem jogado no primeiro final de semana, acho que teriam ficado até mais focados, né? É bem esquisito aí o que aconteceu com o Chandler Jones, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. As notícias sobre o Gronkowski também assustam os torcedores, né? Ninguém imagina, assim, ele tinha a lesão que ele sentiu, né, contra o Denver Broncos. De lá pra cá ele jogou bem, né? Ele perdeu um jogo apenas contra o Eagles e participou dos outros jogos. E acho que essas notícias que surgiram essa semana surpreendem um pouco, né? Mas eu acho que um cara que a gente não escutou nesse noticiário negativo aí do Patriots foi o Edelman, né? E acho que a volta dele é importantíssima pro ataque do Patriots. E olhando lá pro outro lado também, a gente tem a dúvida do Jeremy Maclin, se ele vai jogar ou não. Ele tá listado como questionável. Então... Justin Houston também, né? Isso, também o Tom Hardy também não... Ele voltou contra o Houston Texas, mas também não... Ele não voltou 100%, então... Assim como os Steelers e Broncos, a gente vai ter mais um jogo aí que... talvez os jogadores não estejam em condição física ideal. A gente tem a entrevista do Eric Berry, um dos líderes dessa defesa, uma das melhores histórias aí da NFL nesse ano. Vamos ouvir o que ele disse. They're a smart team. They try to take advantage of your weaknesses, and you know they're going to be watching a lot of film, and they understand football. They have a great staff, so you just got to kind of understand that they're going to bring their A game, and they've been down this road a few times, so you just got to be aware of that. Ele disse que o que mais chama atenção é que os Patriots são um time muito inteligente, né, que tenta se aproveitar dos pontos fracos do adversário. Diz que os jogadores deles estudam bastante, que possuem uma ótima comissão técnica. E o Barry terminou dizendo que os Patriots já tiveram nessa situação muitas vezes e com certeza vão dar o melhor. Botando um pouco lesões de lado, se é que dá para falar, se é que dá para fazer isso quando são jogadores tão importantes, eu acho que o Kansas City, de um lado a gente vai ter o Patriots muito acostumado com esse cenário, e o Kansas City Chiefs, que não é um time muito acostumado em chegar em playoff com 11 vitórias consecutivas, né? Ainda mais jogando lá no Gillette Stadium. Eu acho que essa experiência do Patriots, apesar de todos os problemas, pode pesar muito, né, Fred?
Sim, é um time mais que acostumado a vencer e ia chegar longe a cada temporada. Se passar dos Chiefs, se eu não me engano, é a sexta ou sétima final consecutiva de conferência dos Patriots, então só aí a gente vê a força que eles têm. Então, mas por outro lado, eu acho que os Chiefs têm uma boa chance de levar essa partida. Vai ser apertado? Vai. Como todos os jogos todos os jogos que o Patriots perderam foram por poucos pontos e o outro time fazendo muito por merecer, forçando turnovers, conseguindo jogadas muito explosivas e essa vai ser a chave do jogo para os Chiefs. Eu tô esperando esse jogo, a batalha dos tight ends. Acho que tanto o Travis Kelce quanto o Rob Gronkowski, se for pro jogo, claro, vão ser muito acionados, então as duas defesas vão ter muito trabalho para conter esses dois jogadores, que são muito bons no jogo aéreo. E o Kansas City Chiefs, o Jerry McLin, como a gente já falou, tá lesionado. Eu acho bem complicado ele entrar em campo, porque a lesão dele, né, que foi um high ankle sprain, que é um problema ali nos ligamentos ali acima na região da canela ali, né, os ligamentos que passam pelo tornozelo. Quem já teve diz que é uma lesão muito dolorosa, então acho que o New England Patriots vai focar bastante para o Travis Kelce. E tirando o Jerry McLin e o Travis Kelce, esse ataque a gente não vê muitas alternativas. Eu acho que também se o Justin Houston e o Tamba Hali também entrarem em campo, vai ser um grande problema para os Patriots, que vem tendo muitos problemas na linha ofensiva. Tem tudo para voltar o Sebastian Vollmer, né, que é um ponto bem positivo, mas acho que mesmo com a volta do Sebastian Vollmer, Justin Houston e o Tamba Hali tem tudo para dar muito trabalho para os Patriots, né? Acho que vai ser um jogo bem equilibrado mesmo. E dessa vez eu vou começar dando o palpite. Eu acho que a experiência do Patriots, mesmo com todos esses problemas, vai pesar. E eu acho que o Patriots sai vitorioso. Fred, qual é o seu palpite? Bom, eu contei, tem 17 jogadores no Injury Report dos Patriots. Então, eu acho que vai ser bem complicado. Eu vou arriscar um pouquinho. Eu acho que os Chiefs vencem por muito pouco. Um número que eu esqueci de passar também é que o Tom Brady, quando ele entrar em campo aí nesse sábado, ele vai se tornar um jogador com mais partidas de playoff, né? Vai empatar com Adam Vinatieri com 60 partidas. Ele atualmente está empatado com o Jerry Rice com 59. E se vencer esse jogo aí, na próxima partida ele vai se tornar um jogador com mais partidas de playoffs na história da NFL. A gente sabe que os recordes que o Peyton Manning tem na temporada regular, o Tom Brady tem na pós-temporada. Isso é bem interessante. E, Vitor, qual que é o seu palpite? O palpite é o Patriots. Eu acho que por mais que o Chandler Jones tenha passado por uma semana bem conturbada, ele deve jogar. O Donta Hightower também vai estar recuperado e vai jogar. Eu acho que se o Patriots conseguir sair na frente no placar, eu não consigo ver esse ataque do Chiefs conseguir virar, né? A gente tem que lembrar que no jogo contra o Texans, o Brian Hoyer fez aquela partida horrorosa, né? E já no primeiro tempo a gente já vê que o Texans tinha poucas chances de conseguir virar aquela partida, mas o placar ainda assim estava 3-0 pro Chiefs, né? Então, esse ataque do Chiefs não tá jogando muito bem nas últimas semanas, e acho que contra o Patriots jogando fora de casa vai ser difícil. Bem, vamos avançar para o próximo jogo, talvez o patinho feio, né, desse fim de semana aí de jogos, o Green Bay Packers contra o Arizona Cardinals. Mas eu vou começar logo com a entrevista do Aaron Rodgers, porque ele fala algo bem interessante aí. Parece que ele está bem ciente do que o Green Bay Packers precisa fazer. We haven't been a real fast starting team the second half of the season this year. We've been coming back on teams. Did a good job the other night, down 11-0. Had a good second quarter, and then made our drives count in the third and fourth quarter. So it just depends on the way the game shakes out. We got to do a better job of field position early on to give ourselves a chance to have some drives in their territory. But we'd like to start fast. It'd help take the crowd out of it a little bit, probably. Ele disse que os Packers não têm começado bem os jogos na segunda metade da temporada. Ele lembrou que os Redskins saíram na frente na última rodada, mas que os Packers conseguiram a virada. E na opinião dele, isso às vezes depende muito do jogo, de como o jogo começa, como ele se desenha. Mas que o time precisa fazer um trabalho melhor, garantindo melhores posições em campo, principalmente no começo. E o Aaron Rodgers terminou dizendo que é importante começar bem para tentar diminuir um pouco da pressão na torcida. É bem interessante o Aaron Rodgers falar isso, e dá pra ver que é algo que o Mike McCarthy, o head coach dos Packers, vem pregando bastante aí durante a semana, porque os Packers tiveram um péssimo primeiro tempo aí contra o Washington Redskins, mas estavam perdendo por 11-0, né? E a gente sabe que esse time do Arizona Cardinals talvez seja o time com um ataque mais explosivo, e se o Green Bay Packers repetir esse começo ruim,
pode estar no segundo quarto, a gente já pode estar vendo o time tá perdendo por 28-0. Assim, eu não tenho dificuldade para ver o Arizona Cardinals conseguindo marcar assim, 28 pontos, se aproveitando de um começo ruim do Green Bay Packers. Então, acho que, claro, que nenhum time pode começar mal, né? Mas se existe, o Green Bay Packers precisa desesperadamente evitar esse começo ruim, né, Vitor? Não, com certeza, né? Ainda mais contra um time como o Cardinals. E vamos falar a verdade, né? O Washington Redskins não está nem perto do Arizona Cardinals, tanto no ataque quanto na defesa. E se a gente lembrar o último confronto entre Packers e Cardinals, o primeiro tempo também foi um pouco parecido, como você falou, né? Até o 2-minute warning do segundo quarto, o Packers ainda estava próximo do placar, mas aí aconteceu uma interceptação e o Cardinals conseguiu um touchdown no final do segundo quarto. E naquele caso eles não deram nenhuma chance para o Packers virar o jogo. E é isso, o Packers vai ter que começar lá em cima, com a intensidade lá em cima, principalmente a linha ofensiva que tem que proteger o Aaron Rodgers. Eles não podem cometer o mesmo erro que fizeram na última partida contra o Cardinals. Até passando a bola pro Fred, eu acho que era algo que eu ia citar. Não dá pra linha ofensiva dos Packers ser humilhada de novo da mesma forma como foi humilhada contra o Arizona Cardinals, né, Fred? Com certeza, no último confronto foi uma tragédia, né? Eu acho que inclusive o Aaron Rodgers foi mais vezes derrubado, incluindo sacks e knockdowns, do que pontos que a equipe marcou. Então, essa linha foram 7 sacks e acho que 9 no total, que 2 foram no Scott Tolzien, mas foi uma humilhação. Então eu acho que essa linha vai ter que se superar mesmo, e as outras partes, defesa também, porque vai ter que parar um ataque, como você disse, muito explosivo. E um jogo fora de casa, um jogo muito complicado mesmo. Eu só espero um jogo decente da parte dos Packers, né? Porque se for aquela tragédia da temporada regular, acho que melhor nem ir mesmo, porque vai ser complicado enfrentar esse time que tem um ataque muito explosivo, uma defesa muito forte mesmo, que incomoda mesmo os ataques adversários. Então os Packers eu acho que vão ter que fazer aquela partida perfeita, sem turnovers, pontuando bem, Aaron Rodgers controlando o relógio para ter alguma chance, porque os Cardinals são amplos favoritos nesse confronto. A gente tem a entrevista do Larry Fitzgerald também, e ele falou sobre a importância de ter essa semana de descanso. Vamos ouvir o que ele disse. No, it's good. It really is exciting to be able to have a first round bye, be able to get some guys healthy, and be able to go out there and have a home game, host a playoff game in the second round. It means a lot, and we're going to be really dependent on our home crowd to give us that great home field advantage. Ele disse que foi muito bom ter essa folga na primeira semana dos playoffs, poder descansar e recuperar alguns jogadores que não estavam 100%. O Larry Fitzgerald falou também que é muito importante jogar em casa nesse segundo round dos playoffs, e espera que a torcida faça o time ter uma grande vantagem por jogar em casa. Até algo que o Aaron Rodgers falou também, né? Que é importante também começar bem para tentar diminuir um pouco da pressão da torcida do Arizona Cardinals. Mas acho que também é interessante isso que o Larry Fitzgerald falou, porque é um time muito explosivo, mas é um time também que depende muito dos seus veteranos, né? Vários jogadores importantes acima dos 30 anos, né? Você tem o Carson Palmer, o próprio Larry Fitzgerald, o Dwight Freeney, o Calais Campbell, são todos jogadores acima dos 30 anos, mas que vêm produzindo muito bem. Então acho que são jogadores que não vão perder o foco por essa folga, né? E vão chegar mais fisicamente, vão chegar melhor, né, Vitor? Com certeza, essa semana de folga foi importante pro time como equipe, né? Pro time inteiro. Mas talvez o principal destaque desse ataque seja um calouro, né? O David Johnson, desde que ele entrou no time, depois da contusão do Chris Johnson, ele fazendo um excelente trabalho, tanto correndo com a bola e saindo do backfield para fazer recepções. E no último confronto contra o Packers, ele fez uma boa partida fazendo recepções contra os linebackers do Packers. E vai ser... Vamos ver, né? A minha expectativa é de ver um pouco mais de luta do Packers. A defesa foi muito bem contra o Washington Redskins, eles conseguiram parar o jogo corrido, eles conseguiram colocar pressão no Kirk Cousins, mas diferentemente do Washington, agora o Cardinals vai ter um running back muito bom e vai ter armas que pode expandir o campo inteiro, né? Fred, você tem uma notícia de última hora para dar pra gente, né? Sim, acabou de sair aqui que o DeAngelo Williams, running back do Pittsburgh Steelers, está listado como tá fora mesmo da partida. E o Big Ben está listado como questionável. Então, mais problemas lá com o Pittsburgh Steelers. Na teoria, eu até já vi essa explicação,
ele tem estágio provável, questionável e duvidoso, né? Provável 25%, questionável 50% e duvidoso 75% de chance de estar fora. DeAngelo Williams fora foi o que a gente falou, acho que não precisa nem voltar. Até os dois running backs que substituíram ele fizeram um bom trabalho. Acho que continua preocupando aí o estágio do Big Ben. Bem, vamos dar nosso palpite desse último jogo, Green Bay Packers e Arizona Cardinals. Vou começar, não tem muita justificativa, é o Arizona Cardinals, é um time muito superior. Eu acho que em todos os aspectos ele é superior ao Green Bay Packers. Vitor, qual é o seu palpite? No Cardinals. Fred, acho que você vai concordar com a gente, né? Fácil. Arizona Cardinals no sábado. Eu acho que a única forma do Green Bay Packers vencer esse jogo é uma partida perfeita do Aaron Rodgers, o Randall Cobb jogar tudo que não jogou na temporada, Eddie Lacy, mesma coisa. Acho que todos os principais jogadores dos Packers precisam ter a melhor partida da temporada e a gente sabe que isso estatisticamente não é muito provável. Bem, antes da gente encerrar nosso podcast de sexta-feira, Fred, você quer falar mais alguma coisa? Não só isso mesmo, e a expectativa está grande para esses confrontos. Vitor, valeu pela presença aí, todos ansiosos aí para esse fim de semana, né? Com certeza, né? Grandes duelos, Seahawks e Panthers promete ser talvez o melhor jogo da temporada, mas a gente tem outros confrontos como Steelers e Broncos, e Chiefs e Patriots também. Bem, queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente, principalmente o pessoal que está escutando pela primeira vez. Não esqueça de curtir nossa página lá no Facebook, NFL Hoje. A gente volta na segunda-feira, ou de repente na madrugada de domingo para segunda já, com um podcast sobre tudo que rolou no final de semana. Não esqueça lá de baixar, não esqueça de compartilhar com seus amigos e ajude a gente a crescer cada vez mais. A gente volta aí na próxima edição com tudo que rolou nesse grande final de semana. Até lá, tchau!